Olá, tudo bem? Meu nome é Eduardo Saig, eu sou sócio-diretor da Elios Scott Brasil, uma consultoria de recrutamento e seleção especializada em recursos humanos. Esse é o nosso programa semanal, Café das 10, aqueles 10, 15, às vezes 20 minutos que a gente tira para conversar com os nossos colegas de recursos humanos. Estou novamente com uma convidada super especial, Luciana Delbu. Ela teve há umas 2 semanas atrás para conversar com a gente sobre liderança inspiradora. Tudo bem, Lu? Oi, Edu. Estamos aqui de volta no Café das 10. É um prazer estar com você e com a sua audiência. Um time aí de profissionais de RH que te acompanha de perto, que eu pude perceber. Muito legal conversar com esse pessoal. Muito legal ter essa troca com vocês. Obrigado, Lu. Hoje nós vamos falar sobre jornada da saúde. Uma estratégia para a gente reduzir os custos com assistência médica sem prejudicar o colaborador. Quero só lembrar para você que está nos assistindo que a gente falou de algo muito parecido com uma convidada nossa, a Thaís Costa, uns 2 ou 3 meses atrás. Eu vou colocar o card aqui em cima. Vamos lá, dona Luciana. Pergunta, eu já vou começar com a pergunta que todo mundo quer saber, né? Por que a assistência médica ela se transformou em um dos maiores desafios na gestão das empresas? Pois é, né, Edu? Hoje a segunda maior conta das empresas, depois da folha de pagamento, é o plano de saúde, né? Normalmente é isso, é o segundo maior custo. E realmente, olha, eu vou te dizer, de uns anos para cá, virou o grande vilão, né, da gestão, dá uma dor de cabeça imensa para a área financeira, para a área de recursos humanos, quando, né, a gestão está com RH. E, olha, eu vou te falar assim, eu tenho 3 elementos, né, que eu acho que compõem esse modelo, sabe, de saúde que a gente tem hoje e que onera tanto, sabe, o plano de saúde. A primeira coisa que a gente tem que pensar, Edu, é que o brasileiro, ele vai ao médico, quando vai ao médico, ele gosta de ir no especialista, tá? Então, a porta de entrada, né, do plano de saúde acaba sendo o médico especialista. E aí você vai no especialista do coração, chega lá e descobre que tem um problema de rim. Aí você tem que ir no médico de rim, entendeu? E aí começa uma verdadeira via sacra de visita aos médicos. E cada um deles normalmente pede uma bateria de exames diferentes, tá? Eu não sei, é uma questão cultural. Quando se fala o nome especialista, nós achamos que estamos em melhores mãos, né? Ao passo que, na verdade, seria muito mais resolutivo se nós fôssemos a um médico generalista, a um clínico, a um médico da família. Esse médico teria todo o nosso histórico, teria lá toda a nossa vida, e ele nos direcionaria para tratamentos especializados, se esse fosse o caso, tá? Há casos de pessoas que vão para um grande especialista para resolver questões muito simples, né? E aí o custo, naturalmente, disso aumenta. O segundo elemento que eu acho que contribui para esse custo elevado da assistência médica no Brasil é o modelo de remuneração dos médicos e dos serviços de saúde, Edu. Os médicos normalmente são remunerados, e os serviços de saúde são remunerados pelo que se chama de fee for service, ou seja, por frequência, tá? E isso significa que quanto mais você passar no médico, quanto mais você for ao pronto-socorro, mais remuneração esse médico e esse serviço de saúde terão, tá? E aí existe um outro componente também, né, do porquê que esse custo do plano de saúde é tão alto, que é aquilo que a ANS faz todos os anos, ou seja, todo ano a ANS faz uma revisão do rol de procedimentos que são obrigatórios de serem cobertos pelos planos de saúde, entendeu? Pode observar que sai sempre nos jornais e tal. Toda vez que isso acontece, são novas tecnologias, novos procedimentos que são agregados, né, ao plano de saúde. Isso significa, portanto, um custo maior também. É ótimo para o usuário, né? Para quem utiliza, é excelente, mas para quem paga a conta, isso é sempre bastante difícil. Então, para você ter uma ideia, isso compõe o que se chama de inflação médica, né? Tudo isso gera o que nós chamamos de inflação médica, que é o índice VCMH.
que todo ano também é divulgado. Para você ter uma ideia, no ano passado, a gente está falando de uma inflação normal de 4,3%, essa inflação médica foi de 14,2%, tá? Em média. Então, é uma diferença gritante e realmente tudo isso faz com que o plano de saúde custe muito dinheiro, Edu, e cada vez está ficando mais caro, viu? Exatamente. Lu, antes da gente entrar na jornada da saúde, quais são os principais modelos de gestão de saúde que as empresas estão investindo hoje? Tá, eu vou falar dos modelos, na verdade, que são os mais tradicionais, né? E depois a gente pode falar um pouquinho de tendência, porque é meio Perfeito. híbrido, tá? Tudo isso. Assim, o mais tradicional, que todo mundo conhece e que já tem avanços desse modelo também, é o modelo pré-pago, ou seja, a empresa contrata uma operadora de saúde, contrata uma corretora, né? Porque isso é exigido pela ANS, você tem que ter uma corretora que responda pela gestão desse plano junto a uma operadora, tá? Então, contrata uma corretora que contrata, né, vê lá, faz a cotação do plano pelo número de vidas que a empresa tem, e aí verifica naturalmente o melhor modelo, qual é o modelo que a empresa quer oferecer para o seu colaborador, e plano de saúde no Brasil é um diferencial imenso que as empresas oferecem, você sabe disso, na hora de atrair um bom profissional, se você não tiver um bom plano de saúde, isso é motivo do profissional recusar a proposta, tá? Mesmo nesse momento delicado que a gente está vivendo, né? A gente sabe que os bons profissionais são disputados. Então, o plano de saúde faz diferença, tá? Então, nesse modelo pré-pago, como é que funciona? Faz-se a contratação da operadora, define-se um valor por vida, né, estimado ali por aquela operadora, dado aquele pacote de serviços que você está contratando e aquela rede que você vai oferecer para cada tipo de plano. De repente, você oferece um tipo de plano para diretor, outro tipo de plano para gerente, outro tipo de plano para o pessoal de operação, às vezes é assim que as empresas fazem, né? E aí gera-se um custo. Esse custo, ele é fracionado em mensalidades e é pago, né? E estabelece um break-even desse custo, tá? Ou seja, um ponto, né, de sinistralidade que a gente fala, ou seja, se a população, né, que está coberta por aquele plano tiver aquele comportamento dentro daquilo que está esperado, não há um reajuste muito alto daquele plano ao final de um ano. Se essa população, por exemplo, usa muito, consome muito, né? Se tem procedimentos muito caros e tal, esse break-even que a gente fala é estourado, né? Extrapola-se essa sinistralidade, e aí, no momento da renovação, a operadora vem com esse custo para as empresas. Tá? Por isso que é uma falácia você pensar assim, né? Você, usuário de plano de saúde aí da empresa que você trabalha, inclusive, é uma falácia você pensar assim, a empresa já pagou, já está pago, então eu posso usar o quanto eu quiser, posso levar Joãozinho, Pedrinho, Zezinho, Guinho, todo mundo, né, no médico, simplesmente porque acho que é bom. Não é bem assim, gente. O uso com responsabilidade do plano de saúde é fundamental, porque esse uso sem necessidade, tá, ele gera essa sinistralidade, né, esse custo elevado, tá? Bom, esse é o modelo pré-pago. Empresas que normalmente têm mais de 5 mil colaboradores já podem, né, aderir a um modelo chamado pós-pagamento, plano administrado. O que significa isso, Edu? Significa assumir o risco, né? O risco fica mais diluído quando você já tem acima de mais de 5 mil vidas, e aí você traz para dentro da organização a gestão. O que significa isso? Significa a empresa, ao fazer, por exemplo, a liberação de senhas para procedimentos mais caros, né? Fazer uma avaliação mais criteriosa daquilo que é solicitado em cada tipo de procedimento, se o médico está realmente pedindo aquilo que é necessário, tá? Depois eu posso explicar na jornada da saúde aí para você como é que isso funciona. Isso significa que a empresa vai pagar aquilo que é utilizado, tá? E nesse momento, isso torna-se mais racional, né? O consumo, portanto, né, dos serviços de saúde, e é super importante para que esse modelo funcione, que o colaborador seja um grande parceiro. Vou explicar isso também, mas esse é um segundo modelo. E um terceiro modelo, que é a autogestão, esse é mais complexo, porque significa que
são empresas muito grandes que fazem isso, que contratam diretamente as redes de prestadores de serviço, tá? Ao passo que no plano administrado, você também pode fazer uma seleção dessa rede de prestadores junto à sua operadora. E aí você faz o registro de um plano seu, por exemplo, na ANS, se esse for o desejo, né, da empresa, de ter um controle melhor dessa rede, entendeu? E que hoje em dia tem sido feito, porque é uma forma, inclusive, de você acessar prestadores mais resolutivos, tá? Na autogestão, tudo é feito dentro da empresa. A empresa vira quase uma operadora de saúde. Quando você tem empresas no Brasil, Edu, que tem 50 mil vidas no plano de saúde, né? Então, nesse caso, há algumas empresas que optam por fazer sua própria gestão, tá? Então, esses são os 3 principais modelos. E me tira uma dúvida, Lu. Quando uma empresa desse porte, ela opta por fazer a própria gestão, é uma gestão voltada para informação apenas ou, eventualmente, ela consegue economizar ou trazer algum benefício direto para o colaborador? A minha pergunta é uma decisão administrativa ou é uma decisão que ela traz algum tipo de benefício? Olha, eu tenho visto dos dois, né? Mas normalmente as empresas têm feito essas escolhas pelo plano administrado, por exemplo, que eu acho que é o mais utilizado hoje no mercado por essas grandes empresas, né? A autogestão é muito raro. Por quê? Porque precisa reduzir o custo, né? Mas são empresas que normalmente estão interessadas em fazer isso sem impactar para o colaborador, né? Então, querem manter a qualidade do plano de saúde. Então, é aí que está o segredo, né? Em fazer essa gestão, entendeu? Em você trazer o colaborador para o seu lado, que ele entenda que esse plano de saúde é dele e da família dele, é um benefício sensacional que a empresa oferece, porque, como eu estou te dizendo, é caro, tá? Mas ele pode ser cada vez mais acessível, né, para esse colaborador, quanto mais racional for a utilização, quanto mais adequada for a utilização. E, naturalmente, não basta só mudar para um plano de pós-pagamento, é isso que eu quero dizer. Tem que ser feito todo um trabalho de gestão, que é o que a gente aqui chamou para esse nosso bate-papo de Jornada da Saúde, Edu. Exatamente. Agora, já que você fez o ensejo, está feito, o que é a Jornada da Saúde? Eu já trabalhei com isso, eu chamo de Jornada da Saúde, né? Mas é um modelo de gestão de saúde corporativa que eu acredito, tá? E que eu acho que vale a pena compartilhar com vocês aqui. Você cuidar da saúde integral, né, do colaborador. A primeira coisa que você faz nesse modelo é integrar RH, financeiro e saúde ocupacional. Se saúde ocupacional não está dentro da estrutura de RH, ela precisa ser uma grande parceira, tá? Dessa área, porque tudo começa por aí, pelas informações que chegam nos exames admissionais, nos exames periódicos, né? Ali você tem uma riqueza sobre a vida da saúde, né, do seu colaborador. E quem é que tem esse acesso, né? E vamos deixar claro, os médicos, né? Não são os executivos de recursos humanos que vão acessar isso, mas os médicos vão ter esse acesso a essa informação e vão poder fazer uma melhor gestão. Então, o primeiro passo é fazer essa integração, tá? O segundo passo, Edu, é essencial você ter uma operadora de saúde que te realmente entenda, né, o objetivo da empresa ao fazer isto. Ela tem que ser parceira, tem que te prover informações muito concretas sobre a utilização do plano de saúde, sobre o comportamento do usuário, tá? As operadoras no Brasil, as maiores aí, estão bem avançadas nisso já. As que não estavam nesse momento de pandemia conseguiram acelerar, né, e já estão bem avançadas. E aí é bem legal se você tiver uma empresa de consultoria, por exemplo, que possa te apoiar em dados, né, na gestão desses dados, captando essas informações que vêm da operadora de saúde, tá? Conectando tudo isso com aquilo que vem da saúde ocupacional. De repente, se você tiver dentro da empresa um programa de saúde mental, é super importante, aliás, saúde mental é o tema do ano, né? Conectar tudo isso, tá? E aí você gera um grande mapa, que eu digo, né? Do colaborador e do dependente, eventualmente, tá? Porque você vai entender o comportamento de utilização daquele usuário. E aí, Edu, você começa a desenhar as estratégias. Normalmente, as empresas têm trabalhado com coparticipação, né? Raramente você vai encontrar hoje uma empresa que não
debite algo do seu colaborador, né? Não o convide a coparticipar do plano de saúde, tá? Esses modelos de coparticipação, eles são úteis, sim, claro, para dosar, como eu disse, essa utilização, né? Racionalizar essa utilização, mas eles são bons quando você consegue desenhar um programa de coparticipação, por exemplo, que direcione o seu colaborador para uma rede mais resolutiva, para uma rede de serviço mais resolutiva. De que forma? Então, para uma rede que é mais resolutiva, você diminui o valor da coparticipação, ou você isenta da coparticipação, tá? Para aquelas... e aqui eu vou falar algo que todo mundo, né, já desconfia, se não sabe, vai ficar sabendo agora. A gente tem, às vezes, por exemplo, laboratórios de análises clínicas que fazem exatamente o mesmo exame, no mesmo laboratório, só tem uma hotelaria diferente, tá? E aí, quando você vai fazer em A, você paga X mais 2. Quando você vai fazer em B, você paga X, tá? E quando existe coparticipação, veja, você, né, colaborador, você tem interesse em gastar menos também, né? Então, essas informações precisam chegar ao colaborador, né? Você desenha essa rede de coparticipação e comunica isso para o seu colaborador, tá? Uma outra etapa dessa jornada de saúde é você fazer a gestão dos pacientes internados. O que significa isso, Edu? A pessoa está internada, foi internada, a empresa tem que saber que isso aconteceu, tem que acompanhar esse caso, tem que saber se essa internação está evoluindo bem, né? E não é para administrar o susto, só administrar o susto, como eu costumo dizer, depois só, mas é para interferir, eventualmente, com o seu corpo de médicos, né, e tal. Então, a gente não falou, mas para fazer essa jornada da saúde precisa de muitos médicos, Luciana? Não, né? Você precisa de um bom médico gestor que faça isso, uma empresa que te ajude com a gestão dos dados e que possa ter, por exemplo, uma consultoria de segunda opinião, né? Porque vamos nos deparar com essa exata situação que eu descrevi. Você pega um caso de uma internação que complicou, tá? O médico da empresa percebeu isso, ele não necessariamente vai poder discutir esse caso com o médico desse paciente, ele vai precisar de outros especialistas, aí sim, para poder ter uma discussão à altura, né? Uma discussão técnica, e que viabilize o que for melhor para o paciente, tá? Bom, isso, a gestão do paciente internado, então, é sempre muito positiva, especialmente porque também traz para o paciente um conforto. Ele saber que ele está sendo cuidado, né, gera para a empresa, por exemplo, você, empresa que investiu num modelo como esse, quando você cuida do seu colaborador dessa forma, você está gerando uma relação de confiança e credibilidade com ele, né? Ao ponto de, quando você precisar discutir um tratamento com ele, né, o médico da empresa precisar discutir, falar, fulano, nossa, você está com uma cirurgia marcada para o hospital X, mas olha, vem cá, a gente tem um histórico de resolutividade no hospital Y maior para esse tipo de tratamento, você não quer passar por um especialista lá? Para você fazer uma abordagem desse nível com alguém, saúde é um tema muito sensível, né? Você precisa ter credibilidade junto ao colaborador, ele precisa entender o que ele está ganhando com isso. Tem que existir realmente um cuidado com as pessoas, né? Genuíno, verdadeiro, tá? Uma outra coisa super importante de se fazer, Edu, é uma comunicação em níveis, né, sobre esse programa, sobre esse modelo de gestão. Os médicos precisam entender, os médicos da sua rede, que atende a sua operadora, precisam entender que você, desta empresa, trabalha dessa forma, né? Para que eles também não se sintam invadidos naquilo que estão, na decisão que estão recomendando, tomando com seu paciente, mas que entendam que é uma jornada, né? Que a gente chama de cuidado integrado, tá? Coisas importantes que podem acontecer nesse modelo e precisam acontecer. Os ambulatórios dentro das empresas precisam funcionar bem, porque eles passam a ser a porta de entrada para o colaborador. O médico da empresa vira aqui meio médico da família, entendeu? Ele acaba sendo essa porta de entrada e, às vezes, fazendo a recomendação depois para que o colaborador possa seguir, às vezes, até da própria família, sabe, do funcionário. Eu já vi isso acontecer por experiência própria. Uma outra coisa interessante, né, desse modelo, que eu já fiz, quando você quer ajudar o seu colaborador a ir para uma rede mais resolutiva e eventualmente mais barata, nem sempre ela é mais barata, às vezes ela é só mais resolutiva, ela vai ficar mais barata lá na frente, né? E vai ser melhor para o funcionário,
é você criar dentro da empresa um serviço de concierge, né, de agendamento de consultas para o colaborador. Tá? Isso posso dizer para você que funciona, dá resultado, sem falar da percepção de cuidado que isso gera para o colaborador. E eu estou falando em fazer isso para o chão de fábrica, tá? Não só para alta gestão e tal, né? Mas para você ajudar realmente quem precisa ter acesso a essa informação. Tá? Então, essa jornada, Edu, que eu chamo, né, esse modelo todo completo, eu chamo de jornada, ele gera o que eu disse que eu acho que é fundamental para você ter sucesso e conseguir reduzir custos, que é a confiança do colaborador. Tá? É isso, em linhas gerais. Excelente, Lu. Conta para gente quais são as tendências desse assunto para os próximos anos, sei lá, 2, 3 anos. Tá. Tem algumas coisas acontecendo já que são muito legais. Primeiro é aquele modelo de remuneração dos médicos que eu falei, fee for service, tá virando success fee. Né? Então, as operadoras já têm conversado com muitos serviços de saúde, com muitos profissionais, dizendo, olha, doutor, o senhor vai continuar no nosso plano, né, na nossa rede, de acordo com o grau de resolutividade dos tratamentos que o senhor propõe. Né? Então, as operadoras já entenderam que isso é essencial, né, para o cliente, né, para quem está pagando a conta, e essencial para o usuário final. Né? É mais objetivo isso. Então, esse modelo ele vem acontecendo. Uma outra tendência muito importante, como eu disse, são as empresas manterem dentro do próprio site, às vezes fábricas ou escritórios, ou até perto, que a gente chama de ambulatórios near site, né? Que são uns ambulatórios para atender a população dessa comunidade, dessa empresa, seja a família, né, e o próprio colaborador, com esse médico da família, tá? Que vai fazer esse cuidado coordenado, como eu falei, né? E vai garantir que esse cuidado seja o mais efetivo e o mais resolutivo para o colaborador, tá? Isso é uma grande tendência também das empresas. Empresas menores, por exemplo, que falam, não, como é que eu vou construir um ambulatório só para isso e tal? Tem feito parcerias com alguns hospitais, tá? Em São Paulo a gente já tem alguns hospitais fazendo isso, que fornecem esse serviço, né? Elas criam esses ambulatórios dentro das empresas. Algumas operadoras de saúde também já estão fazendo isso, tá? Elas colocam dentro da empresa para você esse ambulatório, né? Que é o que a gente chama de atenção primária, Edu, tá? Que faz todo esse atendimento inicial, né? O cuidado ali dá essa atenção primária e depois encaminha, então, conforme a necessidade do colaborador. Eu acho que essas são as tendências para quem quer manter, naturalmente, a qualidade deste benefício, tá? Para as empresas que querem manter a qualidade desse benefício. Claro, tem coisas mais fáceis para fazer, Edu? Tem, você reduz a rede, você muda o plano, você corta. Só que aí, olha como é complicado isso. Tá bom, você muda de operadora e no primeiro mês você tem lá uma redução de 30%. Normalmente é isso que acontece, tá? Mas dali um ano, todo esse problema de sinistralidade vai continuar se você não fizer a gestão disso, tá? Então, não adianta, é algo super importante. Se você parar para pensar, é o SUS, é o modelo do SUS, né? O SUS, como modelo, é exemplar, tá? Ele só não funciona por uma série de outras coisas que a gente sabe, né? Mas ele em termos de cuidado, de atenção primária, de cuidado coordenado, ele é exemplar. Então, as empresas que querem efetivamente cuidar dos seus colaboradores e oferecer esse benefício, né, de saúde, esse ano a gente falou tanto disso, né? O quanto é importante cuidar da saúde do colaborador, esse é um ótimo caminho, tá? Eu acho que fazer a gestão, criar essa jornada, que dá para ser feita quando o plano é pré-pago também, tá? Acho que é válido falar isso, né? Porque se você cuida de perto, você cuida da sinistralidade, se o seu plano é pré-pago, isso vai ter impacto e vai ter redução de custo também, tá bom? Excelente. Lu, uma última pergunta. Todos esses exemplos que você nos trouxe são exemplos que eu consigo imaginar funcionando no mundo antigamente normal ou no mundo pré-pandemia. Como é que você imagina o funcionamento de todas essas soluções, toda a jornada da saúde num cenário 100% digital, como a gente já falou, e num cenário 50% de digital, 50% presencial? Claro, eu não quero te colocar numa saia justa, porque é algo que ninguém sabe como vai ser.
mas como você imagina que talvez as empresas tenham que adaptar as soluções e as sugestões que você nos trouxe? O Edu, e eu vou dizer para você que isso vai ter que ser feito e rápido pelas empresas. Sim. Sabe por quê? Porque durante a pandemia, pensa comigo, ninguém fez cirurgia, né? As cirurgias eletivas foram canceladas. Você ia no consultório do médico? Eu não ia, a gente tinha medo, né? Como é que o médico não estava atendendo, sabe? O médico não queria receber. Ninguém começou o modelo de telemedicina, né? Que avançou tanto no Brasil, tá? Com a questão da pandemia. Então, assim, você imagina que a sinistralidade despencou. Eu tenho Sim. conhecimento de algumas empresas que o custo caiu 40%, tá? Por conta de despencar a sinistralidade. Então, agora, com essa retomada gradativa que a gente vem vivendo, o que vai acontecer? Uma demanda represada, concorda? Né? Muitas cirurgias vão acabar acontecendo, enfim, e aí lembrando que um dos maiores custos, né, dos planos de saúde vem das cirurgias e internações, tá? É daí que vem o maior custo, né? Então, é fundamental que as empresas invistam realmente num modelo de gestão racional para a sua assistência médica. Num modelo híbrido ou remoto, como, né, a gente tem falado aqui, Edu, a empresa vai ter que continuar acessando esse colaborador e os seus dependentes por todos os canais possíveis, né? Criando aplicativos que eu sei que já existem, algumas operadoras até têm e fazem já até uma customização para determinada empresa, a depender do número de vidas que essa empresa gere, tá? Ou a própria empresa pode ter o seu próprio aplicativo para que esse colaborador ou dependente converse com o médico da empresa, né? Porque os ambulatórios não vão ser mais presenciais, mas eles não podem ser por telemedicina, por exemplo, né? É uma possibilidade. Então, eu acho que tudo aquilo que for possível para acessar e continuar se comunicando com esse colaborador vai ser necessário para que ele se sinta cuidado, Edu. Porque mais do que nunca as pessoas querem se sentir cuidadas pelas empresas. A gente vive um cenário de incertezas, algumas pessoas com muito medo ainda, né? A gente ainda tem um cenário de muitas mortes, enfim, diárias. Isso gera realmente medo nas pessoas, é natural. Então, se a empresa puder demonstrar esse cuidado, essa atenção, a empresa vai fazer um gol de placa, sabe? Porque as pessoas precisam disso, estão precisando. Acho que é isso. Perfeito, perfeito, Lu. Obrigado pelo todo o seu conhecimento. Você quer deixar um recado para quem está nos vendo? Olha, eu queria, na verdade, fazer um grande agradecimento. Primeiro a você, né, por mais uma vez me dar essa oportunidade de estar aqui trocando essa experiência com você. E a segunda, Edu, toda vez que eu falo desse tema, que é um tema que eu adoro e que eu fui me aprofundar, entender, é um grande case de sucesso na minha carreira como diretora de recursos humanos, eu gosto de citar dois parceiros que eu tive para que esses projetos dessem certo. Eu queria aqui externar todo o meu reconhecimento ao doutor Antônio Ribeiro, que foi um médico que trabalhou muito de perto comigo, sabe, para realizar, né, esse grande programa que a gente conseguiu realizar aí ao longo da nossa trajetória. Hoje ele está, inclusive, numa enorme consultoria nessa área, né? E é um colega CFO, que é o Alexandre Iglesias dos Anjos, que foi meu grande parceiro, porque esse é um trabalho que tem que ser feito realmente, como eu te disse, é o médico, o RH e o financeiro. Todo mundo tem que trabalhar junto. Então, quando eu falo desse tema, me brilha os olhos, realmente eu não posso deixar de citar parceiros fundamentais que me acompanharam nessa trajetória e nesse sucesso, Edu. Lembrando também que ninguém faz nada sozinho, né, Lu? Então, Nada, nunca, nunca. super Nunca. bacana esse reconhecimento. Depois eu quero que você me passe aí os contatos deles para eu dar uma ligadinha, para a gente sempre tirar aquelas dúvidas, porque esse, na minha opinião, é um dos temas que são super importantes e muito pouco discutidos com profundidade. Então, quanto mais a gente souber, melhor. Claro. Bom, dona Luciana Elbu, muito obrigada pelo seu tempo, obrigado por todo o teu conhecimento. É sempre bom recebê-la aqui. Se você gostou desse nosso cafezinho, que já é um cafezão, curta e compartilhe. E até o próximo. Até, Edu. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Lu.